Vamos lá. Por que o mercado não caiu tanto ontem depois do anúncio do CPI, do Índice de Inflação dos Estados Unidos, que veio o índice mais alto dos últimos 40 anos? A taxa de inflação dos Estados Unidos está em absurdos 9,10% ao ano. E ontem, quando foi feito esse anúncio, o mercado de início ele caiu, mas ele logo se recuperou. E tem 3 motivos principais para isso ter acontecido. Mas primeiro vamos dar uma olhada bem rapidinha nesse gráfico aqui. Você está vendo essa queda aqui, não é? Essa queda dos 20 para os 19, ela aconteceu logo na sequência do anúncio da taxa de inflação. Mas logo depois da queda dos 20 para os 19, o mercado se recuperou e vem se recuperando até então. Você vê que o Bitcoin está inclusive hoje testando para cima a média de 9 períodos. Eu já vou te falar os 3 motivos pelos quais o mercado cripto não reagiu tão mal a essa notícia. Mas antes, só deixa eu relembrar esse gráfico aqui contigo. Esse gráfico aqui é a emissão de dólares, tá? Então é bom que fique bem claro que as causas dessa inflação que a gente está vivendo, em grande parte, são em decorrência desse crescimento exponencial da emissão de dólares, tá legal? Então tá. Se a taxa de inflação está tão alta assim, a mais alta dos últimos 40 anos, a gente pode esperar que na reunião do Fed, do FONC, no final do mês, nos dias 26 e 27 agora de julho, a taxa de juros pode subir até 100 pontos base, ou seja, subir mais 1% ao ano, o que também é um recorde. Atualmente a taxa de juros está 1,75 ao ano e ela pode pular na próxima reunião para 2,75. E por que, mesmo assim, os mercados não estão reagindo tão mal? Num primeiro momento você viu que o mercado cripto caiu, mas logo em seguida ele se recuperou. Bom, então chega de preâmbulo e vamos direto aos pontos. O primeiro ponto, ele explica parcialmente essa reação do mercado, mas não completamente. Então, fica atento aos outros pontos que eu vou te falar. Bom, o primeiro ponto se tem uma coisa que o mercado gosta menos do que notícia ruim, é de ser surpreendido. Então, mesmo com a evidência de uma notícia ruim, a maior inflação dos últimos 40 anos, essa é sim uma notícia ruim e de certa forma pegou o mercado de surpresa, mas não foi uma surpresa tão grande, porque a gente já vinha vendo diversos sinais de pressão inflacionária, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Há poucos dias a gente teve o registro de que no Reino Unido também foi apresentada a maior taxa de inflação das últimas décadas. Então, apesar de essa notícia ser ruim e de certa forma ter surpreendido o mercado, não foi uma surpresa tão grande assim. E você já deve ter ouvido eu falar em vídeos anteriores. Um impacto muito grande negativo no mercado, por exemplo, não depende apenas se a notícia é ruim, mas depende se a notícia é muito pior em relação à expectativa do mercado. Se o mercado já estivesse otimista e viesse essa notícia, aí sim o impacto seria muito grande negativamente. E o contrário também, se o mercado está com uma expectativa negativa e a gente tem um dado otimista, o mercado porra para cima, tá legal? Então não depende apenas da notícia em si, mas da notícia em relação à expectativa. E como já haviam vários sinais de que a pressão inflacionária estava crescendo, isso não pegou o mercado tão de surpresa assim, embora em alguma medida isso tenha surpreendido o mercado. Por isso eu disse que esse primeiro ponto ele explica parcialmente essa reação do mercado. E os outros 2 pontos são: número 2, quando o mercado cripto caiu da faixa dos 30 mil dólares para os 20 mil dólares, a gente tinha vários players muito alavancados. E quando tem muita gente alavancada e o mercado se move rapidamente no sentido contrário das operações, ocorre uma liquidação em cascata. Então diversos players que estão alavancados são liquidados, a gente tem um efeito de liquidação em cascata e o mercado cai. Deixa eu mudar aqui o gráfico de diário para 1 hora. Tá vendo esse candle vermelho aqui? Bom, essa queda do mercado foi aquela que eu mencionei anteriormente. Então, na hora que foi anunciada a taxa de inflação dos Estados Unidos, o Bitcoin estava em 20.100 e nessa mesma hora ele chegou a cair para 18.900. No entanto, mesmo com essa queda violenta na primeira hora do anúncio da taxa de inflação, como a gente não tem
muitos players alavancados, não houve liquidação. E como não houve uma liquidação massiva, a gente não teve um efeito de queda em cascata, tá legal? Por isso, essa queda foi mais fácil de ser contida do que a queda anterior do patamar dos 30 para os 20. Então, recapitulando, a taxa de inflação surpreendeu o mercado, pero não muito. Então, como a surpresa não foi tão grande, o efeito também não foi tão grande. Segundo ponto, a gente não tem tantos players alavancados, por isso não houve uma liquidação em cascata. E o terceiro ponto é, nessa região de preços aqui, o grosso do capital não convicto, ele já saiu do mercado. Diversos players, tanto institucionais quanto sardinhas, que entraram no momento de euforia, não aguentaram a pressão, não aguentaram a volatilidade do mercado e como eles não entendem mais profundamente o funcionamento e o valor, a proposta de valor do Bitcoin e diversos projetos criptos, esse capital já saiu do mercado. Então, nessa região de preços aqui, a gente tem um capital que é mais convicto. Portanto, nessa faixa de preços, a gente tem uma força compradora mais forte do que a força vendedora. E eu também já te mostrei alguns indicadores on-chain em outros vídeos, diversos indicadores na verdade, que apontam que a gente está numa região de fundo. Portanto, nessa região de preços, a gente tem uma forte pressão compradora. Aqui a gente tem as pessoas mais convictas dos fundamentos e do upside de investir em criptomoedas. O que não significa que mais para frente o mercado não pode cair mais, tá? Ele pode testar o suporte dos 14.600 e até os 10 mil, mas isso sinceramente não me preocupa. Deixa eu aproveitar e te mostrar aqui o gráfico da minha queridinha AVE, que só nos últimos 2 dias valorizou 26% em relação ao Bitcoin. Então você vê que tem vários projetos que estão crescendo, mesmo nesse bear market. Mas por que eu não me importo tanto se o mercado cair até os 10 mil dólares? Deixa eu traçar um paralelo com esse gráfico aqui para ilustrar o meu ponto. Para quem não sabe, esse aqui é o gráfico mensal das ações da Amazon. De 1997 para cá, as ações da Amazon valorizaram 153.000%. Na ATH chegou a 278.000%. Mas, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que em alguns momentos a Amazon teve quedas significativas. Em maio de 2017, ela perdeu cerca de metade do valor. Então, se o Bitcoin cair para 10 mil, além de tudo que ele já caiu, ele vai perder mais metade do valor atual do cerca de 20, né? Mas é muito equivalente a esse momento aqui, quando as ações da Amazon passaram de 13 centavos de dólar para 7 centavos. Ela perdeu aproximadamente metade do valor. Mas, quando a gente olha em perspectiva, isso aqui é irrisório, não é? Depois de uma pernada quase vertical de alta e um topo duplo, a Amazon amargou uma queda bem substancial aqui. Perdeu em poucos meses 94% do seu valor. No entanto, no momento atual, olhando para o retrovisor, essas quedas aqui, elas não fazem a menor diferença. Aqui, uma ação da Amazon valia 4 dólares e 50 centavos, chegou a cair para 30 centavos. No entanto, hoje elas valem cerca de 105 dólares, tendo chegado a aproximadamente 170. E é esse tipo de movimento de preço que eu espero tanto para o Bitcoin, quanto para Ethereum, quanto para Aave, quanto para Solana, entre outros ativos que eu enxergo bons fundamentos e um potencial de crescimento de longo prazo diante das tendências que o mercado está formando, tá legal? E assim como eu, a maior parte dos players que estão permanecendo no mercado de cripto agora são pessoas que estão convictas de que esse mercado tem um potencial de trilhar uma jornada ascendente de preços semelhante à que foi trilhada pela Amazon, Google, pelas FANG em geral. E, portanto, diante disso, a gente tem aqui um capital mais convicto nessa região de preços e que fortalece a pressão compradora. Mas é claro que a gente tem que estar sempre alerta e atento aos desdobramentos do mercado para se posicionar
adequadamente, tá legal? Por hoje, o que eu queria compartilhar com você é isso, os 3 motivos pelos quais eu enxergo que o mercado não reagiu tão mal assim a uma notícia que em tese é ruim, a maior inflação dos últimos 40 anos, que tende a fazer com que na próxima reunião do FONC haja um aumento talvez de 1 ponto percentual na taxa de juros, mas a gente acompanha as cenas dos próximos capítulos. Por hoje é isso, um grande abraço e até mais.